Acho que de todos os vídeos aqui do canal, esse é o que é mais a minha cara. Porque se tem uma coisa que eu faço é ter 1 milhão de ideias, ficar completamente perdida porque todas são geniais na minha cabeça e nada sai do lugar. E não me entenda mal, tá? Não querendo ser arrogante nem nada assim. Mas geralmente é assim que funciona, né? É assim que funciona a nossa cabeça. A gente pensa, nossa, ideia vai transformar a minha vida. E ainda mais com acesso à internet, a gente sabe como chegar lá, mas a gente nunca chega. Eu, por exemplo, das bilhões de ideias que eu já tive, eu já fui desde vou abrir uma papelaria, eu amo desenhar e eu amo design, tudo faz sentido, vai bombar. Aí eu pensei, não, eu vou ser, na verdade, ser artista de galeria. Ou melhor, eu vou abrir um parque de diversão, porque eu sei exatamente como ir atrás de investidores, eu posso fazer todas as esculturas na mão. Ou não, melhor, eu vou ser o próximo Walt Disney. Ele era um cara simples, vinha de família simples, e chegou onde chegou. Por que não? Então essas ideias, elas podem ir do campo mais simples possível ao mais absurdo. A questão é que em todas elas tu fica paralisado. Eu honestamente me questiono se eu tenho alguma questão mental, porque não é possível. Pensem em todas as ideias possíveis que um artista, alguém criativo já poderia ter pensado. Eu já pensei em todas elas, eu já estruturei todas elas e tenho os 5 primeiros anos delas todos na minha cabeça. Mas, como obviamente dá pra imaginar, nenhuma delas vai pra frente, até porque seria impossível levar todas elas pra frente. E eu sei que isso é péssimo. E esse é o ponto do vídeo. Eu sei que são coisas que precisam ser melhoradas. Eu sei que é uma mania, um vício, sei lá, que precisa ser resolvido. Mas também, como seguir um caminho só se eu sou a pessoa mais plural que eu já conheci na vida? Eu amo pintar, eu amo cerâmica, eu amo fazer vela, eu amo obra, então deixe pendurar uma televisão na parede, pendurar um espelho na parede, pode deixar comigo, eu amo fazer isso. Eu amo limpar a casa, eu amo deixar tudo organizado, eu amo organização num geral, eu amo planilha, eu amo design, enfim. E cansa pra cacete estar na minha cabeça. Eu sinto o tempo todo que se eu seguir por um caminho, eu posso estar jogando uma outra ideia incrível fora, que poderia transformar a minha vida, que poderia me deixar tão feliz que eu nem consigo imaginar. Mas ao mesmo tempo, eu não sou uma pessoa que precisa de coisas enormes, eu não sou uma pessoa que só vai se sentir realizada com uma carreira gigantesca, absurda, blé, sabe? A maior parte do tempo, na verdade, eu só quero um sítio, poder curtir a minha família, pintar em paz por quantas horas eu quiser, pintar sobre o que eu quiser e fazer todos os meus hobbies em paz. Mas para isso, precisa de tempo e dinheiro, né? E às vezes parece que isso sequer vai ser possível um dia, porque a gente sequer sabe se a gente vai conseguir se aposentar. Que dirá ter tempo para tudo isso? E dinheiro, de novo. E eu não digo isso sendo pessimista nem nada. Eu prego muito que a gente tem que pensar no lado positivo das coisas. E eu verdadeiramente sou assim. Mas é uma realidade que a gente precisa encarar. E pensar como que a gente vai fazer pra conseguir se aposentar, mas também curtir a vida de fato e ser quem a gente verdadeiramente é. No meu caso, fazer 1 bilhão de coisas, 1 bilhão de hobbies, enfim. E eu acho que é aí que começa o problema de verdade, porque não é sobre ter muitas ideias, é sobre não conseguir confiar em nenhuma delas o suficiente pra levar até o fim. E se tu quer levar todas elas junto ao mesmo tempo, como eu comentei em hobbies, tem essa limitação de tempo e investimento. Mas quando a gente fala de carreira, de eu quero trabalhar com isso, eu vou trabalhar com isso o resto da minha vida, parece que sempre existe uma ideia melhor. Sempre parece que tem alguma coisa que tu não pensou direito, ou pior, que se tu continuar nessa ideia aqui, tu vai perceber lá na frente que tu perdeu tempo. E se tem uma coisa que a gente odeia já naturalmente como ser humano, mas especialmente na era digital, é perder tempo. E é óbvio que isso vai te travar de um jeito absurdo, porque tu não consegue sequer começar direito. Porque
tu já começa pensando no fim, pensando que vai dar errado, com 30 pés atrás. E aí entra um padrão que eu comecei a perceber em mim, e por isso até que eu comecei a escrever esse roteiro. Eu começo super empolgada, tipo assim, um nível absurdo de empolgação. Eu estudo, eu planilho, eu organizo, eu faço tudo. Pesquiso, vejo vídeo, vejo referência, monto ideia, monto planilha, como eu já falei. Já imagino como vai ser os próximos 2 anos com essa ideia em ação. E aí, passa. A empolgação vai embora. E quando ela vai embora, parece que a ideia perde valor. Parece que tu tem um lapso ali de consciência de pensar que ideia ridícula. E não, a grande maioria das vezes a ideia não é ridícula. Ela só deixou de ser novidade. E isso foi um baita tapa na minha cara. Porque sem querer eu tava levando a empolgação como um sinal de que esse é o caminho. De que na verdade eu fui feita pra isso. Quando na real a empolgação é a empolgação. Ela acontece em qualquer situação, em qualquer momento. De N formas. É só o começo de qualquer coisa. E ela vai embora. Assim como tudo na vida. Então não existe possibilidade dela sustentar nada. E como todos os vídeos aqui no canal eu sempre falo, a gente sabe disso, mas a gente não faz, a gente continua esperando que ela continue pra sempre e que você vai ser a exceção. E aí eu comecei a entender o porquê que eu não conseguia seguir nada até o fim. Não era porque eu não era capaz, era porque eu tava sempre esperando sentir vontade pra continuar, que culminava justamente em eu não conseguir ter disciplina pra construir algo sólido. Qualquer coisa que tu queira que dure pra vida inteira vai cair na chatice em algum momento, vai cair na normalidade em algum momento. E aí, quando a empolgação some, sempre entra aquele pensamento: eu acho que não era isso então, eu acho que não faz tanto sentido assim pra mim, eu acho que eu me precipitei um pouquinho, eu acho que eu devia tentar outra coisa. E aí vem outra ideia. Pronto, volta tudo do zero, de novo. E galera, isso cansa. Cansa bastante. Porque tu sempre tá empolgado, começando alguma coisa, se esforçando muito, mas não construindo nada de verdade. E é horrível quando tu tenha consciência disso. Tu sente que pra sempre tu vai ser um fracasso porque tu simplesmente não consegue seguir com uma coisa. E disso vem todos os ataques na tua própria cabeça, do tipo, eu poderia estar muito mais na frente, eu poderia já ter dado certo em alguma coisa, eu poderia já estar vivendo a vida que eu quero. Só que ao mesmo tempo, tu não consegue parar. É totalmente automático. E eu acho que as pessoas que julgam a gente, eu e você, que nos encontramos nessa situação, é que elas não entendem que não é uma decisão. Até certo ponto é, mas é automático. Parece que a nossa cabeça ela não consegue funcionar de outra forma. É a mesma coisa tu ir pra academia. É um hábito. E é difícil tu incluir esse hábito na tua vida. Até que ele se torne uma coisa natural pra ti, demora. E tem que ter muito esforço pra isso acontecer. E como eu falei no vídeo de semana passada, tanto na TV quanto qualquer coisa, não precisa ser redes sociais necessariamente, pode ser num jornal, pode ser num outdoor que tu vê na rua, sei lá. A gente tá rodeado de sucessos, a gente tá rodeado de empresas trabalhando, funcionando, mostrando sempre o melhor de si. Pessoas também, se tu sair na rua agora e tu tombar com alguém e tu começar a conversar com ela, ela só vai falar as coisas boas da vida dela. É difícil ela falar verdadeiramente as problemáticas que tem na vida dela. Então, automaticamente, a gente é moldado e criado a pensar que a gente é capaz, que a gente pode. E não acho que isso esteja errado. Eu acho que a gente é capaz. Eu acho que a gente pode. Eu acho sim que eu poderia ser um Walt Disney se eu quisesse. Não porque, eu sou tão incrível quanto ele. Não, na verdade, porque eu sou tão normal quanto ele foi um dia. O Walt Disney, inclusive, era uma pessoa que tinha muitas ideias. E ele só deu certo. O Walt Disney só deu certo por causa do irmão dele, que
fez a estrutura para que eles não falissem de novo. Então entende que até as pessoas de sucesso, em algum momento, talvez se encontraram como eu e você estamos aqui agora. A gente é sim capaz, a gente pode construir coisas grandes, coisas boas, mas a gente não pode se esquecer da parte ruim, sabe? A gente não pode se esquecer que vai vir a parte chata em algum momento, que vai vir o tédio. E o problema da nossa geração é que a gente não consegue viver no tédio. O ser humano não consegue viver no tédio, no geral. Meu Deus do céu, Chloe. É assim, gente. Todo dia ela faz uma bagunça com essas... Ó, ela não pode ver o negócio parado que ela vem, ela vai jogar no chão. Enfim, eu já tô divagando um pouco aqui. Mas, de novo, a gente tem essa realidade que a gente foi moldado a isso, a ver só coisas boas e coisas bonitas e não aprender a lidar com o ruim, com o chato, beleza? E temos desse lado também o hábito que a gente precisa implementar e que tem um esforço absurdo para ele ser implementado. Em resumo, não é simples a gente resolver esse problema. Especialmente quando tu cresce assim e tu aprendeu a viver a vida dessa forma. E o primeiro passo pra gente parar um pouco e começar a implementar isso, essa mudança, essa organização talvez de pensamentos, é que o nosso problema é que a gente quer viver todas as ideias ao mesmo tempo. E simplesmente não tem como. Não existe mundo onde tu vai ser artista, empreendedora, designer, ceramista, criador de conteúdo, gamer, investidor e um monte de outra coisa. Já entendemos isso. O tempo não comporta, dinheiro, energia não comporta tudo isso. E aceitar isso é dolorido, porque parece que tu tá abrindo mão de partes de ti. Mas ao mesmo tempo, não decidir, não escolher, é abrir mão de tudo de certa forma também. E isso foi uma das coisas mais difíceis de aceitar, porque enquanto eu não escolho, eu mantenho a ilusão de que eu posso ser tudo, mas na prática eu não sou nada. É um assunto extremamente complexo para mim. São inúmeras camadas. No fim, a solução prática, ela é bem simples. Escolha uma coisa e siga, até dar certo. Mas isso não organiza a bagunça que fica na nossa cabeça. E o nosso emocional também. Não exclui essa angústia que vai continuar dentro de ti e que vai crescer na nossa cabeça com um gigantesco e se? E se desse certo? E se eu me tornasse uma referência nisso? E se desse tudo errado em todas essas coisas? Como que eu vou saber? E o que eu faria? É algo bem perturbador. Pensar que alguém pensa dessa forma. Mas é como eu penso. E não existe solução fácil para isso. O que eu tenho feito é tentar absorver essas angústias e esmiuçar elas, sabe? Porque a gente é a primeira geração que tá sendo engolida. E digo mais, até sendo cobaia mesmo, para essas mudanças mentais, estruturais do ser humano, de comportamento, de hábitos, enfim, que o celular tem feito com a gente, tem impactado na gente. De novo, a gente já tinha isso, no geral na vida, mas a rede social, ela tornou tudo absurdamente maior e mais intrínseco. E vamos ser sinceros também, se até os psicólogos estão estudando e tentando entender como evitar que as próximas gerações entrem em colapso, como caralhos eu vou saber? É desesperador. Mas pelo menos eu tenho a consciência disso. E se você tá até aqui nesse vídeo, você também tem consciência disso. O celular me faz profundamente mal. E eu tenho tentado mudar esse cenário. Vai ser praticamente impossível parar de usar, porque tudo gira em torno disso hoje. Imagina daqui a 5, 10 anos. Notícias, até convite pra, sei lá, um chá de sei lá das quantas, uma formatura, sei lá, vem pela DM. Então eu tenho tentado entender como melhorar esse consumo, mas também ter coisas complementares que vão equilibrar esses impactos que as redes sociais causam na gente. Tipo tocar violão, fazer uma tarefa lenta que exige estudo, persistência, calma, sabe? Eu penso e tento melhorar isso não só por mim, mas pelos meus futuros filhos também. Porque se eu já tô sendo consumida no início de tudo, imagina quando a realidade for isso.
pra eles desde o começo. E vai saber o nível que isso vai chegar. Vai ter um limite em algum momento? Eu não sei. Porque não adianta eu falar um monte de coisa pra ele se eu não dou as ferramentas de como conter aquilo ali. Se eu não crio os hábitos certos pra ele não ser consumido por isso. Conselho todo mundo dá, mas e estrutura? Será que alguém realmente pensa nisso? Ou tá só todo mundo tipo, bibibi, faça isso, faça aquilo e na prática não servindo de nada? E eu também tenho me forçado a parar de pensar qual é a melhor ideia, mas sim qual é a ideia que eu vou conseguir verdadeiramente sustentar nos dias chatos, quando eu não tiver vontade nenhuma. Quais são hobbies e quais são carreira realmente? Porque a real é que vai ser impossível a gente excluir tudo isso da nossa mente, todas essas versões nossas que a gente gosta, que a gente ama. Simplesmente parar de se importar com isso, sabe? Então eu tenho tentado encaixar elas em caixinhas específicas mesmo. Eu não preciso ganhar dinheiro com tudo. E talvez até seja esse o pontapé do problema. A gente achar que a gente precisa ganhar dinheiro com tudo. Porque de um lado a gente tem a escassez, o tempo todo as coisas mudando, o preço aumentando, instabilidade, tu não sabe se tu vai conseguir se aposentar, tu não sabe se tu vai conseguir comprar uma casa, tu não sabe de nada e tudo precisa de dinheiro. Então automaticamente qualquer micro coisa que tu gosta e que tu conseguiria sustentar pro resto da vida, tu se agarra. Então todas essas ideias viram ideias de negócio que nem sempre precisa ser. Algumas delas podem ser só hobbies mesmo, que vão te ajudar em outras coisas, vão te ajudar a ter mais paciência, a ter mais persistência, a ter mais disciplina. Talvez isso não seja o ideal, talvez isso não seja o mais empolgante, mas é o que vai fazer a gente conseguir construir alguma coisa de verdade. E eu ainda tô aprendendo a lidar com isso, claramente. Eu tô bem longe de ter isso resolvido, mas hoje pelo menos eu consigo perceber quando eu tô entrando nesse ciclo de novo e já consigo me puxar um pouquinho pra fora, sabe? E também parar de olhar as coisas de uma ótica tão irreal, sabe? Eu olho pras outras pessoas e eu penso, meu Deus, essa pessoa, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Ela simplesmente tá trabalhando e segue trabalhando, sabe? E ganhando o dinheiro dela e vai aumentando de cargo e ela parece que sabe tudo que ela tá fazendo. Eu tô tirando essa imagem na minha cabeça. A primeira coisa que eu penso, cara, talvez essa pessoa tenha as milhões de ideias que eu também tenho, né, nas áreas dela, enfim. Talvez ela não esteja satisfeita. Talvez ela queira parar de trabalhar, ficar em casa. Talvez ela queira ser dona de uma empresa nada a ver com o que ela trabalha hoje. Eu tô me forçando a isso. Porque ninguém vai te falar verdadeiramente o caos que tá na cabeça dela. Ninguém. Eu mesma não falo pra ninguém. Nenhum dos meus conhecidos conhece esse YouTube. Porque eu não quero que eles saibam que eu sou fraca às vezes. Que eu caio, que eu desisto de tantas coisas todos os dias. Então eu acho que no fim é isso que vai melhorar esse problema e implementar aos pouquinhos esse novo hábito de arrancar fora esses filtros que a gente cresceu já com eles na vida. E se tu também é essa pessoa que tem 1 milhão, 1 bilhão de ideias, o ponto não é parar de ter essas ideias. É o que isso causa e atrapalha na tua vida. É a gente aprender a não abandonar as coisas. A lutar mesmo, sabe? Mesmo quando parar de ser legal, bater a dúvida, ou quando parecer que tem alguma coisa melhor. Porque bem provavelmente sempre vai aparecer uma ideia mais brilhante, mais atraente, mais incrível. Mas só uma delas vai te tirar do lugar. Pensando agora no quesito carreira, né? Ganhar dinheiro. Porque hobby, tu pode ter quantos hobbies tu quiser. Se tu chegou até aqui, provavelmente se identificou com alguma coisa. A gente precisa tentar, acima de tudo. É claro que é melhor ter um cemitério de ideias que deram errado do que passar a vida sem se expor por medo de tentar. Mas isso não significa que a gente não precise tomar cuidado pra não ser aquela pessoa que nunca tá satisfeita, nunca tá feliz com as coisas que tem e precisa tá mudando o tempo todo.
E a gente vai tentando melhorar junto, como sempre. Se você curtiu, deixa o like, comenta o que tu tem sentido com relação a isso. Vamos conversar, porque eu me sinto muito sozinha nesse mundo. Às vezes eu acho que só eu passo por isso. Compartilha com alguém que você sabe que pode estar passando por algo parecido. E o mais importante, se inscreva no canal. Eu quero muito chegar aos 200 inscritos. E vai ser incrível te ter por aqui. Te vejo no próximo vídeo.